Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família. Hoje o programa Encontro com a Justiça convida você para debater conosco através dos telefones 3079-0952, 3079-0938 sobre os juizados especiais cíveis. É assegurado a todo ser humano, segundo a Declaração Universal do Direito do Homem, o direito a um tribunal imparcial. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou no fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. E é pensando nisso que o Encontro com a Justiça traz hoje para você esse tema. O que são os juizados especiais cíveis? São órgãos do Poder Judiciário que qualquer pessoa pode e deve procurar para resolver pequenas questões, rapidamente e sem despesas. Lá sempre se busca um acordo, a conciliação entre as pessoas, e quando não há acordo, o problema será decidido por um juiz. O nosso convidado de hoje é justamente o coordenador desses juizados especiais cíveis, o juiz Dr. Flávio Citro. E hoje, como nosso debatedor, o desembargador Antônio Carlos Esteves, sempre presente com a sua poesia, com a sua mediação, já que ele é o mediador do nosso programa. E eu passo a palavra dando bom dia ao desembargador Antônio Carlos Esteves, para saudar o nosso convidado de hoje, o juiz doutor Flávio Citro. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, doutor Ciro Darlan. Bom dia, doutor Flávio Citro. Bom dia. Bom dia, nossa querida visitante aqui. Nós hoje estamos com um dia, ouvintes, engalanado. É um presente para nós porque nós estamos recebendo uma das pessoas mais importantes para a magistratura, por diversos motivos, e os senhores verão quais deles ele demonstrará hoje, apesar de ser uma pessoa muito humilde. Preços diminutos favorecem a aglomeração das classes subalternas. É o pensamento da recém-exumada elite branca vinda das profundezas semi-sepultas das indiferenças eternas, do fingido fazer para fingir fazer, que cumpre com o intransponível dever vigente. Das pequenas causas, de pequenas montas, de pouca importância, a angústia dos juízes especiais para a mais descida da gente. Descido, não estás só. Aqui está os que têm por missão defender-te. Bom dia, ouvinte. Bom dia, e essa é a poesia do nosso debatedor, Antônio Carlos Esteves, que já estará disponível na nossa homepage, Encontro com a Justiça, ainda na tarde de hoje. Então, saudando agora o nosso convidado, o doutor Flávio Citro. Doutor Flávio Citro, bom dia, muito obrigado pela sua presença no programa Encontro com a Justiça. Eu começo já com uma pergunta da nossa ouvinte lá de Jacarepaguá, dona Virgínia, sempre faz a primeira a fazer pergunta. Ela quer saber que tipo de problemas ela pode resolver nos juizados especiais cíveis. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ciro. Bom dia, Esteves. A pergunta da nossa ouvinte é a história da minha vida, né? Porque eu, há 18 anos, ingressei na magistratura já com essa visão de que o sistema dos juizados especiais poderia ser uma alternativa para garantir o acesso das pessoas à justiça rápida, à justiça simples, à justiça efetiva e que realmente fizesse parte do dia a dia das pessoas. E é um sistema, né, um microsistema que a gente chama, que se opõe ao sistema normal, ao sistema civil de justiça, porque ele garante o acesso das pessoas sem necessidade de advogado, até 20 salários mínimos, sem pagamento de custas,
e ele neutraliza qualquer eventual desproporção entre a importância econômica ou a importância social dos litigantes. Ele tem exatamente esse papel, né, de garantir o acesso à justiça, e foi usado e tem sido usado e vai continuar sendo usado sempre, né, na área do consumidor. Porque na área do consumidor nós temos uma concentração de 95% da demanda, porque é exatamente aí onde as desigualdades são mais gritantes, né? Quando você contrata com uma grande empresa, você faz um contrato de adesão, você pouco pode influenciar no que você está contratando, e você depende exclusivamente, né, da performance da empresa no cumprimento daquele contrato. E o sistema de juizados, então, é uma oportunidade, né, de garantir esse acesso e igualar esse regime de forças entre o cidadão comum, o cidadão hipossuficiente e o grande empreendedor. Então a gente pode responder para nosso ouvinte que qualquer lesão de direito abaixo de 20 salários mínimos, ela pode utilizar os sistemas de juizados sem necessidade de advogado. Eu fiz uma pergunta aí que talvez tenha induzido os nossos ouvintes a erro. Eu fiz uma pergunta me referindo a 40 salários mínimos, porque é esse o valor que consta na cartilha dos juizados especiais. Vossa Excelência falou em 20 salários mínimos. 20 no exercendo o ius postulante, que é um sistema que alguns países do mundo adotam, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você até $5.000 você pode exercer o ius postulante, você não precisa contratar um advogado para utilizar um juizado que eles chamam de pequenas causas, né? É a máxima de garantia de acesso à justiça. Então são 20 salários mínimos. 20 salários mínimos. E utilizando, né, o patrocínio de advogado, entre 20 e 40 salários mínimos pode ser utilizado o juizado especial. Perfeito. Então, para os ouvintes entenderem, até 20 salários mínimos, o ouvinte pode diretamente na justiça, sem advogado, reivindicar o seu direito violado, o respeito ao seu direito violado. Mas, se tiver assistido por advogado, até 40 salários mínimos. Que outras causas podem ser... quais são as causas mais comuns levadas aos juizados especiais cíveis? Isso é muito interessante. Nós que acompanhamos a criação e o desenvolvimento dos juizados especiais, nós imaginávamos que o juizado serviria, né, para atender a demanda reprimida que existia, né, na justiça comum, né? Então essa escola processualista de São Paulo, Kazuo Watanabe, Ada Peregrino Grinover, Cândido Dinamarco, eles imaginavam uma justiça mais simples para as causas, né, do dia a dia, né? Um acidente de trânsito, né, um conflito de vizinhança, né? Aquela coisa que incomoda o cidadão e que ele teria que gastar dinheiro pagando custas, tendo que pagar um advogado para ter acesso à justiça. Essa era a nossa imagem, né? Mas na realidade esse desgaste do cidadão com o advento do Código do Consumidor, com a privatização dos serviços públicos, ele mudou drasticamente a figura e o cenário dos juizados especiais, né? Hoje, quando eu ingressei na magistratura, há 18 anos atrás, nós tínhamos, para você ter uma ideia, para os ouvintes entenderem como é que funciona o sistema dos juizados, nós tínhamos 90% de demanda exercendo o ius postulante, ou seja, a parte sem advogado, e apenas 10% com advogados. Hoje é muito mais do que o inverso. Hoje nós temos 95% de demanda concentrada na área do consumidor e com patrocínio de advogado, e apenas 5%, né, de matéria relativa a outras causas, acidente de trânsito, conflito de vizinhança, e exercendo os postulantes. Então, é uma mudança, né, significativa que nenhum operador do direito imaginou que fosse acontecer. Como eu tinha adiantado antes, doutor Ciro, o doutor Flávio, ele é especialista no que faz.
Porque, veja bem, este campo, senhores ouvintes, já foi chamado de juizado de pequenas causas. Quando era juizado de pequenas causas, fazia-se um torno processualístico que separava o sistema dos demais. Não deu certo. Não deu certo por uma série de motivos, inclusive mecânica processual, que não vem ao caso agora aqui. Juizados especiais. A demanda aumentou. Todo mundo conhece hoje o caminho da justiça. E mais, o que os colegas se desdobram para poder atender a este maiúsculo número de causas, o ouvinte não pode entender. Mas, com a presença do Dr. Flávio Cito, nós vamos dizer aos senhores que os senhores não estão sós, porque os juízes estão se desdobrando. Não é verdade, doutor? Nós temos no Brasil 100 milhões de processos, né? Então, numa brincadeirinha, a gente pode dizer que, como o processo tem duas partes, né, toda a população brasileira é hoje protagonista de uma ação judicial. E os especialistas têm se debruçado sobre isso, têm estudado sobre isso, porque nenhum país do mundo nunca, em tempo algum, nem hoje, nem no futuro, né, tem como se defrontar com um volume de processos, né, dessa magnitude, né? E a gente tem que rever, então, alguns posicionamentos nossos. Em princípio, né, um estudioso concluiria que a sociedade está doente, né? Porque não é possível que toda a população tenha um processo judicial. Não é assim que funciona. O papel do judiciário não é esse, né? O judiciário deve agir residualmente naqueles casos em que, né, as partes não conseguiram superar um conflito, porque o conflito é natural do ser humano. Mas a verdade é que o sistema, né, de defesa do consumidor se apropriou do sistema dos juizados especiais de tal maneira que nós temos hoje uma situação muito complicada para a própria magistratura, né? Falando sobre esse tema, doutor Flávio, o senhor realmente se apresentou aí dizendo que isso faz parte da sua vida, e realmente o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem que reconhecer que a sua atuação pessoal como magistrado e como uma pessoa apaixonada por essa questão dos juizados especiais é muito importante. Foi criado, porque esse é um dos objetivos dos juizados especiais, uma comissão ou um centro de conciliação pré-processual. Como funciona esse centro? Como as pessoas podem procurar esse centro de conciliação pré-processual para evitar o ingresso no judiciário, já que nós não damos conta desses 100 milhões de processos que nos procuram diariamente? Para chegar até o centro, Ciro, você que acompanhou aí também a história da minha vida, nós trilhamos um caminho longo, né? A primeira fase foi de acesso à justiça, né? Garantir o efetivo acesso à justiça. Então, já no primeiro momento, já em 1996, a gente criou um sistema de núcleo de primeiro atendimento em que os conciliadores não só faziam a conciliação, mas recebiam as pessoas para fazer a petição inicial, né? Para dar início ao processo. Então, um juizado, por exemplo, eu comecei o juizado de Niterói, ele tinha 400 processos e em 1 ano e meio já tinha 5.000. Né? Então as pessoas estavam sedentas dessa participação, né, como cidadão, para poder atuar civicamente, discutir seus problemas, e a gente viu que isso atendia a uma demanda da sociedade, né, muito importante, porque as pessoas saíam de uma audiência, por exemplo, de conciliação, instrução e julgamento, se o acordo era possível, ela se sentia, aquele sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço à sociedade, eu consigo resolver meus problemas sozinho, né? E ela vinha sem advogado e a empresa sentava lá humildemente, e na audiência vai ter que sentar humilde mesmo, né? E resolvia o problema do cidadão. E quando não era possível o acordo, a sentença saía em audiência. Então o sistema começou
né, com essa garantia de acesso e com funcionamento muito interessante de agilidade, efetividade, de solução desse tipo de problema. Mas a gente diz que esse efeito é o efeito Tostines, né? É fresquinho porque é bom e é bom porque é fresquinho. E a demanda foi crescendo, os juizados passaram a ter 2.000 processos novos por mês, cada um, o que significa que o juiz tem que dar pelo menos 2.000 sentenças para não acumular estoque. E esse cenário exigiu algumas mudanças. A primeira mudança e a primeira ideia foi de que nós tínhamos que então começar a medir, né? Não dá para resolver política pública com achismo. Então vamos medir. Como é que nós vamos medir? Aí nós criamos a lista Top 30, que é a lista das empresas com o maior número de processos. Nós imaginávamos que com isso as empresas fossem ficar intimidadas, né, com a possibilidade de sair no Diário Oficial, na imprensa, que ela é uma empresa que acumula processos. Não foi assim que aconteceu e vocês sabem disso, né? A lista Top 30 é uma ferramenta muito interessante de gestão, ela presta um serviço, né, à sociedade como uma prestação de contas do tempo em que a justiça, né, tem que administrar, né, em termos de falha das empresas, né? A nossa atividade basicamente é essa hoje. E também não funcionou. Então, a partir daí chegamos à conciliação. A conciliação como uma forma, né, de você, em grandes volumes de processo, acelerar, encurtar o ITER, o tempo de duração do processo, e buscar logo a solução do problema. Já na conciliação, nós vimos que, concentrando a conciliação por empresa, ou seja, pautas dirigidas, 300 processos da mesma empresa no mesmo dia, nós já alterávamos o índice de conciliação, que nos juizados costuma ser 9%, e nós alcançávamos 90% de conciliação em 300 processos em um dia. Aí a luz acendeu. Alguma coisa é possível, né, de ser feita para se alcançar grandes resultados em pouco tempo. E foi aí que nós criamos então o Centro de Conciliação, que tem esse papel. Ele parte da lista Top 30, trata com os grandes litigantes, chama as empresas, e esse contato é importantíssimo, né? É uma preleção para as empresas que isso não pode continuar, elas não podem tratar o consumidor assim, elas não podem ter esse nível de serviço, com esse nível de desgaste com os consumidores dela, e ela não pode nos dar, né, pelo menos as principais empresas, 9.000, 6.000, 5.000, 3.000 processos novos mês, né, a mesma empresa. Eu queria, doutor Citro, dar uma imagem para o nosso ouvinte, para que ele entenda o seguinte: as autoridades, quer dizer, aquelas pessoas que estão voltadas para organizar a sua defesa, porque isto tudo é para que a justiça funcione, elas estão fazendo o máximo. Doutor Citro já esteve comigo em outras situações em que nós tentávamos resolver esses problemas, inclusive montando um sistema de lei, de princípios, que permitisse esse trânsito de você, ouvinte, através da justiça, cuja imagem hoje está um pouco desgastada pela imprecisão, porque o operador do direito é este que está falando com os senhores. É assim que se faz, e ele trabalha diariamente nisso, até com uma certa, porque ele é assim, os senhores estão vendo, agora eles podem ver que o casal parece artista de cinema, são bonitos, e agora nota-se na palavra do magistrado uma certa ponta de angústia, porque é fazer o que nós não podemos fazer completamente. Os nossos ouvintes também estão assistindo o nosso programa Encontro com a Justiça através do site www.redejuridicatv.com.br. O doutor Citro falou muito, ouvintes, aqui na lista top. A lista top é aqueles fornecedores de produtos e serviços mais acionados, e eu vou dar para vocês os 14 mais acionados, aqueles que passaram de 1.000 processos no judiciário. Campeã de audiência é a Oi. Você mil por mês, Ciro. 1.000 por mês. 1.000 por mês. Quer dizer, no mês de outubro, só a Oi Telemar
brindou a Justiça do Rio de Janeiro com 8.400 processos. Vejam só, 8.400 processos, responsabilidade dessa empresa, Oi Telemar. Depois vem o Banco Santander Banespa com 3.532. Depois vem o BCP, depois o Banco Itaú, o Bradesco, a Light, Oi Telefonia Celular, a Via Varejo, que é o Ponto Frio e Casa Bahia, a Nextel, a Vivo, a Ampla, a Sky, né? O Banco, o Itaú Card, a TIM Celular. Esse para falar aqueles que estão acima de 1.000 processos por mês. Então, senhores ouvintes, como bem disse aqui o nosso debatedor Antônio Carlos Esteves, as pessoas reclamam muito do judiciário, mas precisam saber o que bate às portas do judiciário. Mas o doutor Flávio Citro falou aqui de uma situação muito importante, que é a cultura da conciliação, a cultura da mediação. Eu fiz o mestrado em mediação na Argentina, nossos irmãos aqui ao lado, e o senhor sabe que lá é obrigatório a mediação prévia, né? E é feito pelos advogados, é feito pelos psicólogos, pelos assistentes sociais, e por causa dessa mediação prévia, apenas 40% dos conflitos vão submetidos ao judiciário argentino. Também nos Estados Unidos é obrigatório, antes de acionar o judiciário, os advogados passam por uma mediação daquele conflito. E isso é muito importante. Nós, infelizmente, não temos essa cultura aqui no Brasil, mas com certeza, doutor Flávio, o seu trabalho há de ser reconhecido, porque o senhor é um dos responsáveis pela criação dessa cultura da conciliação e da mediação. E os nossos ouvintes já estão participando aqui, fazendo perguntas, né? Silvanir, de Belfor Roxo, muito obrigado, Silvanir. Doutor Flávio, às vezes os ouvintes fazem perguntas na sua angústia, na sua ansiedade, sobre temas que não são pertinentes ao nosso programa, mas a gente não deixa nunca sem resposta. Sempre que possível, procuramos orientar. Então, o Silvanir quer saber, se uma empresa falir, os funcionários têm algum direito? Meu cunhado trabalhava numa empresa que faliu. Ele saiu há 1 ano e não recebeu nada. Entrou na justiça gratuita em Caxias e, segundo ela, está a ver navios. O senhor tem alguma orientação para dar para a nossa Silvanir? Silvanir, essa é a nossa angústia também, porque o que acontece na Justiça do Trabalho também acontece, né, na área do consumidor. A gente está acostumado a ver, e vou te dar um exemplo, né, na área de compras pela internet, é muito frequente as pessoas comprarem na internet um produto de uma empresa, né, que vem anunciando ali 3, 4, 5 meses, depois não entrega o produto, e quando a pessoa entra na justiça, essa empresa nunca vai ser localizada. É uma situação semelhante nos casos de recuperação de empresa e falência também. A situação da Justiça do Trabalho e da Justiça comum do consumidor é muito semelhante, né? Agora, nós aprendemos com a Justiça do Trabalho em como lidar com esse tipo de litigante, com esse tipo de empresa. A Justiça do Trabalho foi a primeira a fazer penhora nas contas das pessoas jurídicas e físicas. A Justiça do Trabalho foi a primeira a fazer penhora com busca e apreensão do bem antes de qualquer leilão. Então, a desconsideração da personalidade jurídica. Nenhuma justiça tem a agilidade que a Justiça do Trabalho tem, e a coragem dos juízes do trabalho, né? Que isso é uma coisa importantíssima, né? Mas eles resistem à mediação. O pior juiz é o juiz covarde. Nós sabemos disso. Então, a Justiça do Trabalho... Eu queria dar uma informação, porque, veja bem... Por que eles resistem à mediação? Não. Resistem. Institucionalmente eles não querem. Depois que entra em juízo, depois que o Embora tenha a audiência de conciliação. Isso é que eu queria dizer. Não, e o Ministério do Trabalho, antes, a pessoa que conhece, sabe perfeitamente que eles têm uma instância administrativa em que se tenta compor alguns tipos de litígio. Agora, entrou na frente do juiz, é como eu fui cadete da aeronáutica, e a minha paixão é a aviação, né? E nós tínhamos um herói que dizia: olha, o inimigo na minha frente não escapa.
Então é isso que acontece com a Justiça do Trabalho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes disso, o nosso programa é Encontro com a Justiça. Vamos dar algumas notícias sobre o nosso judiciário. O Poder Judiciário do Rio expande o programa de voluntariado. Nós não temos também essa cultura, é uma cultura muito importante. Você que quer ser voluntário, você que tem alguma vinculação com o direito, apresente-se para ser voluntário no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, no nosso tribunal. Acesse o nosso site e veja como fazer. O Tribunal de Justiça cedia o maior evento de mediação da América do Sul. Olha que nós não somos especialistas em mediação, ainda não temos essa cultura, apesar de todo o esforço do Dr. Flávio Cito, de outros colegas que investem nisso, mas vai sediar o maior evento de mediação da América do Sul. A Quinta Vara Civil de Nova Iguaçu terá conciliação para usuários da Light. Veja que bacana. E o Tribunal de Justiça realiza mais de 80 atendimentos em Santa Cruz. A lei que proíbe máscaras em manifestações foi declarada constitucional pelo órgão especial e a Emerge celebra o centenário de nascimento do ministro Victor Nunes Leal. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Encontro com a Justiça. Primeiro debate entre candidatos à presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dia 28 de novembro, das 10 ao meio-dia, diretamente do Tribunal do Júri, Rua Dom Manuel, número 29. Presenças confirmadas dos desembargadores Luiz Sveiter, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho e Milton Fernandes de Souza. Apresentação: desembargador Ciro Darlan. Primeiro debate entre candidatos à presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, e eu passo a palavra logo para o nosso debatedor, Antônio Carlos. O que foi e o que há de ser feito e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Doutor Citro, os meios alternativos, porque parece-me que nós temos até uma certa culpa de centralizar no juiz oficial, como o seu cargo, o monopólio do fazimento de justiça. Mas hoje, como nós não podemos fazer justiça toda hora e sempre, os meios alternativos estão chegando. O senhor tem alguma notícia a dar a esse respeito, doutor Cito? Esse volume de processo, ele nos indica um caminho, né? Um caminho mais seguro, que é o caminho da desjudicialização. Nenhum ator, nenhum protagonista, nenhum operador do direito hoje pode deixar de discutir, de debater um tema como a desjudicialização num cenário como esse de 100 milhões de processos. E a área do consumidor, como a gente já discutiu aqui, é uma área que precisa ter uma lente, um foco, né, muito especial em relação a esses meios alternativos de solução de conflitos. Que, se a gente olhar bem, não são tão alternativos assim, né? Porque se o sistema de justiça, por exemplo, a Justiça do Trabalho prioriza a conciliação prévia, a do consumidor prioriza a conciliação prévia, família prioriza a conciliação prévia, ela está dentro do sistema, então ela não é alternativa, ela é prioritária, ela é fundamental hoje, ela é condição de sobrevivência para a magistratura. Então, uma das ideias que a gente teve foi, então, de fomentar isso já a partir de 1999, 2000, uma forma alternativa, quer dizer, alternativa no sentido de que não era um meio judicializado, de tentar conciliar sem dar margem, nem sem que desse margem a um processo judicial. Nós tivemos a iniciativa, e foi objeto até de um prêmio Inovare, a criação do sistema dos expressinhos, que é a coisa mais simples, aquela ideia simples que ninguém tinha pensado. É a coisa mais simples do mundo, porque ele atende o consumidor num sistema simples de ainda pré-judicial, e a empresa, então, recebe aquela reclamação, analisa a questão, faz uma proposta e o acordo é celebrado, é buscado, é alcançado, né, para evitar um processo judicial. Qual a proporção de soluções através desse meio?
O início foi pelo Expressim. Na época era corregedor, era do desembargador Paulo Gomes. Embora ele fosse um juiz da área criminal, um desembargador criminal, ele ficou muito interessado em relação a essa solução, e nós expandimos os expressinhos que conseguiam um percentual de 85% de acordos em relação às pessoas que procuravam esse organismo, né, de solução de conflitos sem necessidade do ajuizamento de ações. Então a gente ampliou essa ideia com esse raciocínio, né? Fazendo a contraposição entre a lista top 30, ou seja, aproveitando aqueles litigantes, né, que tomavam o tempo da justiça e chamando todos eles para uma tentativa de buscar solução de conflitos em sede extrajudicial, para evitar a judicialização. Nós então criamos agora um projeto mais amplo, que é o sistema de conciliação pré-processual. Está na página do tribunal, www.tjrj.jus.br, no canto esquerdo. Clica ali, conciliação pré-processual. O que é esse sistema? É o expressinho levado para a internet, né? Eu acredito que nenhum estado da federação tem um sistema como esse, pelas minhas informações, e qualquer pessoa, até fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, pode utilizar, né, para resolver um conflito que diga respeito a uma relação de consumo contratualizada, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, se eu tenho um problema com a Light, por exemplo, a minha energia teve uma interrupção, eu entro na página www.tjrj.jus.br, clico ali conciliação pré-processual, e nós temos ali todos os parceiros, que são todos esses da lista top 30, né? Eu tenho Vivo, Claro, TIM, SEG, Itaú, Light, Oi, Banco do Brasil, NET, Porto Frio, Casas Bahia, Sky, Ricardo Eletro, B2W, Santander, Losango, HSBC, Bradesco, Citibank, Unimed, Consul, Brastemp. A pessoa então conta a sua história de maneira simples, não tem formulário, né? Com a linguagem dela aconteceu isso. Esse e-mail vai ser mandado para a empresa por nós, né? Com a nossa intermediação. A empresa faz uma proposta e a gente homologa o acordo de forma virtual. Eu acredito nesse projeto, eu acho que ele se contrapõe à judicialização, é um projeto de desjudicialização, ele é monitorado sim por nós do Poder Judiciário, porque isso é necessário, porque infelizmente nas nossas relações de consumo, colocar o consumidor vulnerável, né, nas mãos do fornecedor ainda é colocar a raposa dentro do galinheiro. Vejam, senhores ouvintes, que o entrevistado tirou exatamente das palavras do livro Eclesiastes a sua manifestação. É aproveitar o que já existe. Não se trata de criar algo completamente novo, porque está na índole do ser humano a conciliação. A nossa ouvinte Regina, lá do Flamengo, o Citro, pergunta, diz assim: o meu marido comprou uma cama em 2005 e quando recebemos não era a cama que escolhemos. Ele já pagou a cama, mas nunca trouxeram a cama nova. Nós entramos com uma ação no juizado de pequenas causas, contratamos um advogado e nada aconteceu até hoje. O que se pode fazer? A dona Regina pergunta. O sistema de juizado, Ciro, ele é um remédio para o sistema de justiça que não funcionava. Então, eu acho difícil, porque nós copiamos o sistema dos juizados da Justiça do Trabalho, a parte que funcionava, pelo menos. Então, ele não depende tanto da iniciativa das partes e dos advogados, né? Quando a pessoa conta a sua história no núcleo de primeiro atendimento, ela já tem uma audiência marcada, essa audiência precisa só da participação do autor. Se ele não comparecer, o processo se extingue, como também na Justiça do Trabalho. Mas o que pode ter acontecido, né, é a empresa não ter sido localizada. Não tem bola de cristal, mas acho muito difícil que num sistema de juizados especiais ela tenha dado entrada na ação e nada tenha acontecido. Ela precisava nos passar maiores detalhes, de repente através de um e-mail, para a gente tentar entender o que aconteceu. Mas é um sistema que ele provoca a iniciativa, né, do autor no início.
mas depois ele funciona automaticamente e vai assim até a execução, né? Eu sou um dos juízes que sou criticado porque tomo a iniciativa da execução e faço penhora online, penhora Bacenjude e vou tomando as medidas até, né, que a sentença seja satisfeita. Dona Regina, a senhora narra aqui que esse fato aconteceu em 2005. Existe um brocardo em latim, que eu não vou falar em latim, mas que a tradução é a seguinte: o direito não socorre aqueles que dormem. A senhora está falando de cama, eu acho que a senhora dormiu no ponto, porque 2005 a senhora já deveria ter procurado a solução, né, através dos meios esses que o doutor Ciro está falando, buscar no tribunal. Nós temos uma ouvidoria que a senhora pode acionar, nós temos aqui o site do tribunal onde a senhora pode mandar e-mails, como já foi dito aqui, mas esperar de 2005 a 2014 é dormir na cama, e o direito não socorre aqueles que dormem. Mas vamos ver se a senhora ainda tem esse direito vivo, né? Procure acionando o nosso e-mail, que nós vamos buscar saber se ainda tem solução para o problema da senhora. Mas o exemplo dela é muito bom, Ciro, se você me permitir. Claro. Eu tenho conversado com essas empresas de varejo. Você sabe que o desenvolvimento do nosso país ele é um pouco complicado, porque nós temos grave problema, e Antônio Carlos já acompanhou isso, você também, fazendo na Escola Superior de Guerra, nós temos um grave problema de infraestrutura. Então, até há 2, 3 anos atrás, nós tínhamos praticamente todas as empresas de varejo trabalhando com 2 empresas de logística. É óbvio que isso não daria certo, né? E de um tempo para cá as empresas começaram a investir em sistemas próprios de logística, então o gargalo vem, né, melhorando o seu fluxo, e a gente chegou a ter no Natal de 2010, né, um grande volume de compras pela internet que não tinham sido entregues, né, gerando um boom de ações judiciais, exatamente por esse problema de logística. As empresas venderam e não entregaram, né, milhares de ações judiciais. Agora, a forma de solução desse tipo de conflito é muito simples, né? Os juizados estão hoje aptos, né? Eles têm uma estrutura hábil a receber, por exemplo, um pedido de tutela antecipada e mandar entregar a cama em prazo de 10 dias, sob pena de multa, né? Que a gente chama de astrente, multa diária, por dia de atraso na entrega da cama. Então, a ferramenta judicial para esse tipo de coisa, ela é muito ágil. E eu falo lá com os fornecedores, por exemplo, nas sessões de conciliação, né, do mutirão de conciliação que a gente realiza, né, 350 processos em apenas um dia da mesma empresa. Né, se o consumidor comprou uma cama, um fogão, uma geladeira, um berço, e ele não recebe, o dinheiro não foi devolvido, vai para a primeira audiência de conciliação e ainda não se encontrou uma solução, quando chegar na audiência de instrução e julgamento, a empresa vai sofrer. Aí está, ouvinte, está faltando na indagação da nossa ouvinte, Regina, está faltando alguma coisa, algum dado, porque não é possível, para a sistemática dos juizados especiais, essa demora. a nossa ouvinte Jaqueline, da de Bangu, ela diz assim: como é que eu procedo para propor uma ação nos juizados especiais civis? O que eu devo levar? Que documento eu devo levar? Onde é que eu acho o juizado especial civil? O nosso sistema de solução de conflitos menos complexos é um dos mais acessíveis do mundo. Eu não conheço nenhum outro que seja tão acessível e que não tenha custo nenhum em sede de primeiro grau. E ele utiliza, né, um sistema de regiões administrativas que multiplica a sua capacidade de atender a população dentro do limite do possível, o mais próximo do seu domicílio. Ela tem que procurar na página do tribunal www.tjrj.jus.br, tem um mapa, né, do sistema dos juizados especiais, procurar o juizado mais próximo do domicílio dela. Nos juizados tem um sistema de atendimento, né, para quem não tem advogado, para ela exercer o ius postulando, o direito de postular sem advogado. Ela vai chegar lá, vai procurar o núcleo de primeiro atendimento, vai contar a história dela, e até 20 salários mínimos ela tem uma ação judicial que já sai com a data marcada, né, a partir do momento em que ela nos procurou. Então, só na capital nós temos mais de 27 locais instalados de juizados especiais cíveis, e no interior mais 38.
Adjuntos cíveis, o que são adjuntos cíveis, que tem 55? São os juizados que funcionam junto com uma vara civil ou uma vara que seja um juízo único. Então, a capilaridade do atendimento, senhores ouvintes, é muito grande. Tem um ouvinte que está perguntando aqui, o Paulo César, lá de Jacarepaguá, diz assim, quanto tempo demora para marcar uma audiência no Juizado Especial Civil? Essa que é a questão interessante, por isso que eu disse que não depende tanto da iniciativa da parte ou do advogado. O sistema é copiado da Justiça do Trabalho, então quando o consumidor procura o núcleo de primeiro atendimento e apresenta sua reclamação, é feito um termo de reclamação, ele já é inicial, equivale a inicial do processo, e a data já é marcada ali pelo sistema. Então nem se pode cogitar de alguém passar um na frente do outro, porque quem faz isso é o sistema, e a primeira data disponível é a data que vai ser marcada, mas o consumidor tem que comparecer. Se ele não comparecer, o processo é arquivado. E em média, quanto tempo está levando? É uma média de 2 meses, 2 meses e meio, por aí. Tem uma outra pergunta que o senhor já respondeu, que é obrigatória a presença. Ele não pode deixar representar por advogado nessa audiência. Isso é muito importante, porque a gente tem que ser coerente, né? Se o sistema dá acesso amplo, sem pagamento de custas, e prioriza a conciliação, a presença do consumidor é fundamental. E nós temos defendido isso, né, com unhas e dentes, porque ele é o protagonista, ele é o cliente, né? Ele tem o poder de resolver autonomamente os seus conflitos, né? O que aconteceu é que ele em tese procurou a empresa e ela não o atendeu. Então ele está procurando a intermediação do judiciário. Ele é o nosso ator fundamental. O que a gente quer é que ele venha essa primeira vez, que ele aprenda a resolver o seu conflito de forma autônoma, e a partir daí, então, ele utiliza esses canais, né, de solução de conflitos, como pré-processual, que eu fiz aqui a leitura da listagem dos nossos parceiros, mas nós temos 2 e-mails, que são e-mails que a gente chama de coringas, para as empresas que hoje ainda não figuram, né, na conciliação pré-processual. É o e-mail conciliar é legal, né? E o e-mail conciliação pré-processual é conciliarelegal@tjrj.jus.br e conciliação pré-processual @tjrj.jus.br. Só repetindo, Citro, o core, o coração do e-mail, porque o resto vem na. Então conciliar é legal @tjrj.jus.br e conciliação pré-processual @tjrj.jus.br. Nesses e-mails ele pode, pela internet, né, apresentar a reclamação dele contra qualquer empresa, e a gente vai, de uma maneira ou de outra, ou por telegrama, ou por e-mail, ou fazendo a busca da empresa pela internet, a gente vai tentar localizar a empresa e tentar uma conciliação com a empresa. O que o magistrado está tentando dizer, ouvinte, é o seguinte: ajude-nos a ajudá-lo. É preciso que esta participação seja efetiva, inclusive demonstrando interesse, porque a ausência em audiência é o significado maior do desinteresse. O Fabiano da Penha diz assim: que tipo de ações podemos dar entrada no juizado de pequenas causas? Fabiano. Todas as ações até 20 salários mínimos, ele pode exercer o ius postulante em juizados especiais, tirando aí algumas ações que são especiais e que dependem de uma prova pericial. Então, na área do consumidor, acidente de trânsito, conflito com vizinhos, são as que a gente mais recebe e são muito simples, mas pode entrar com uma ação de cobrança contra alguém que ele emprestou dinheiro, né, desde que esse valor não seja ultrapassado. O seu ouvinte não pode pedir falência de alguém no juizado especial, porque é um processo muito complexo, não pode ser resolvido numa só audiência. O José Paulo ali do Catete parece que ouviu a sua reclamação antes de entrar aqui do trânsito do Rio de Janeiro, e ele diz assim: eu cheguei atrasado numa dessas audiências de conciliação, e quando eu cheguei o processo já estava extinto. Eu posso entrar novamente? Olha, eu diria ao ouvinte o seguinte: essa é a maior angústia de todos nós. Por quê? Todo mundo reclama que a justiça é morosa. Agora imagina se nós, numa pauta, né, os juízes dos juizados especiais fazem um dia de audiência com 50 audiências. Se
se nós tivermos um limite desse de tolerância, né, além de 15 minutos que a lei processual prevê, né, o juiz teria que dormir no próprio juizado, né? Então a gente tem que ter, como tem hoje, você vai ao médico, você tem que, né, seguir um horário que o médico tem que atender, né, dentro de um cronograma que seja razoável. E eu tenho dito uma coisa que é mais importante que as pessoas têm que entender: é um sistema ágil, rápido, gratuito e que não precisa de advogado. O mínimo que a gente espera, né, da parte é que ela se prepare para aquele dia. Os americanos chamam um dia na justiça, né? Que ela se prepare, que ela reúne os documentos, ela vai ter uma oportunidade rara, né, de fazer uma audiência com o juiz, né? Ela tem que se preparar. Quando ela vai ao médico, ela não se prepara, ela não lista as coisinhas, os que ela está sentindo, né? Os remédios que ela tomou. Então esse cuidado ela deve ter, porque é o consumidor empoderado, e isso ela não vai ter em nenhum lugar do mundo como nós fazemos. Mas tem encontros mais importantes do que encontro com o juiz, que é o encontro com o noivo, e as noivas sempre chegam atrasadas, né? A tradição nossa aqui. A tradição. Mas os ouvintes estão participando através dos telefones 3079-0952, 3079-0938, estão vendo o nosso programa, assistindo através do site www.redejuridicatv.com.br. E no dia 28 de novembro nós teremos o primeiro debate de candidatos à presidência do tribunal, transmitidos pelo nosso site www.redejuridicatv.com.br e pela Rádio Família, a primeira a transmitir um debate entre candidatos à presidência do Tribunal de Justiça. Tem um ouvinte aqui, o ouvinte Paulo Luiz, aqui de Meyer. Ele quer saber o que acontece durante a instrução a audiência de instrução e julgamento. Essa é a maior arte do juizado especial, porque nós admitimos qualquer tipo de prova. Eu vou dar um exemplo para o Paulo Luiz. Eu, quando estava em Niterói, uma vez, logo quando iniciou a privatização dos serviços de telefonia celular e aquele desenvolvimento mais acelerado, e o consumidor chegou para mim e falou: olha, doutor Flávio, eu comprei esse telefone celular, mas naquela região oceânica ele não funciona. E eu, apavorado, como é que eu ia produzir uma prova em audiência de que o celular dele não funcionava na região oceânica? Aí eu ponderei com ele: olha, como é que nós vamos produzir essa prova? A prova no juizado, ela tem que ser uma prova simples para ser produzida em audiência. Ele disse: não, mas eu trouxe a prova. Ele me trouxe uma fita cassete, aquela fita de vídeo, né? Só tem o vídeo aí? Eu tenho, coloquei lá. E aí ele me mostrou o seguinte: ele segurando o telefone celular e a esposa com o outro telefone da outra operadora. Então ele pegava o telefone dele, digitava o número e ligava para o telefone da esposa, que era da outra operadora, não acontecia nada. Ele ligava da esposa, que era da outra operadora, para o telefone dele, não acontecia nada. Ele pegava do filho, ligava para a esposa, funcionava, e da esposa para o filho funcionava. Então, criativo, hein? Poxa. Aí perguntei para a representante da empresa: a senhora fica satisfeita com essa prova? Ela me respondeu: não, a prova é nula, porque ela foi produzida unilateralmente. Aí eu dei uma grande gargalhada, porque na verdade, quer dizer, essa surpresa que a gente tem, né, como magistrado, né, da criatividade das pessoas, né, do poder desse empoderamento que o consumidor ganha para ter acesso à justiça, ela é muito interessante. E assim foi a história, né, dos juizados especiais, sempre com a participação das partes, né, de uma maneira muito interativa. Agora, tem um ouvinte nosso querendo saber se cabe recurso da decisão do juiz? Cabe recurso para juízes de primeiro grau que compõem a turma recursal, né? E funciona como se fosse, né, um pequeno tribunal, mas composto por juízes de primeiro grau, 3 juízes, é marcada a data da sessão. Aí, infelizmente, só o advogado pode participar e ele faz a sustentação oral e os 3 juízes decidem. Também quando na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, o segundo grau tem que ter advogado. Né? Nessa área é interessante, porque eu participei de julgamentos na Itália, acompanhando, e me surpreendeu muito, Ciro,
Depois da sustentação do advogado, os juízes se reúnem numa sala atrás da sala de sessão de julgamentos, decidem e trazem a resposta só se a parte ganhou ou perdeu. Isso feriu muito a minha sensibilidade. Um democrata olhava aquilo e perguntei para o advogado do lado: ué, mas como é que eles não decidiram isso na frente das pessoas? Eles me disseram: não, aqui não funciona assim. Então o nosso é um sistema muito democrático. É que lá houve um cidadão chamado Mussolini. Não, mas nós divergimos entre os 3 juízes, há divergência e em muitos casos a decisão é pela maioria. Eu também vi essa mesma situação na Corte da Apelação do Porto, em Portugal. Também assim, os magistrados se retiram, fazem lá a sua reunião, petit comitê, e chegam lá e dizem: venceu esse, venceu aquele. Agora, o difícil às vezes é segurar a manifestação da plateia, né? Porque quando o juiz vota no sentido de acolher a decisão do consumidor e o outro diverge, a plateia às vezes quer se manifestar. Olha, a Rita aqui de Pilares diz assim: em 2003 meu cartão foi clonado, cancelei o cartão e resolvi a situação, mas neste ano comecei a receber cartas de cobrança deste mesmo cartão. O valor é de mais de R$5.000. O cartão mudou e a administradora agora é um banco que administra. Banco este que está com um processo no TRT de reintegração, pois trabalhei lá. Para piorar a situação, estou com inadimplência neste banco. Posso entrar com um processo contra o cartão, mesmo com esta situação? Pode sim, porque a lesão de direito que ela está experimentando diz respeito a uma possível restrição de crédito. Então, na cartinha do SPC ou do Serasa, consta lá a pessoa jurídica que está colocando ela no rol dos maus pagadores. Essa pessoa jurídica tem que responder, né, pela inclusão do nome dela na lista que a gente chama de negativados. E incluindo também todos os sucessores, todos aqueles que participaram da relação de consumo, como prevê o Código do Consumidor. Então não deve ser difícil, não, ela não só cancelar o registro do abonador, como ser indenizada em relação a isso. A Rita de Cássia, ali de Olaria, ela diz o seguinte: eu já entrei com ação no Juizado Especial de Pequenas Causas, ganhei a ação, foi confirmada a minha decisão, mas até agora não consegui receber. Como é que é a execução da sentença no Juizado Especial? Nós até já cogitamos disso aqui no programa. A execução, ela é de ofício pelo juiz, como também na Justiça do Trabalho. Quer dizer, a participação da parte nem é tão determinante assim, mas às vezes acontece de você ter travado uma relação de consumo com uma empresa que não é idônea financeiramente. Já houve indagação neste mesmo teor e nós aconselhamos a pessoa a voltar ao local, né, do juiz e realmente o dinheiro estava guardando. Só que o dinheiro não fala, eu estou aqui. Mais uma vez eu ressalto que no sistema dos juizados especiais, né, nós somos muito rigorosos em relação à participação dos réus, né, em colaboração com o resultado da execução. Então, não só a penhora base sem juros, ou seja, você aperta uma tecla no computador, todas as contas bancárias daquela pessoa jurídica são imediatamente bloqueadas para busca daquele valor que você está determinando que seja para satisfazer a execução. Preste atenção nisso, ouvinte, porque os meios estão aí, basta que as pessoas se interessem e venham indagar de quem conhece para a solução de grandes problemas. Hoje nós tivemos um programa riquíssimo em informação, em cidadania, em acesso à justiça, em respeito aos direitos de cidadania e alguns casos que podem ser resolvidos pelos juizados especiais cíveis. Por exemplo, despejar um inquilino para você mesmo morar no imóvel, quando seu inquilino estiver com aluguel atrasado e você precisar cobrar, se seu inquilino entregou a casa em mau estado de conservação com problemas que não existam quando você alugou o imóvel, se você emprestou dinheiro a alguém e não pagou, se você é profissional liberal e não lhe pagaram pelo serviço, se bateram no seu carro e se recusaram a pagar o conserto, se você tem uma promissória ou cheque tudo abaixo de 20 salários mínimos, sem advogado, sem fundos para cobrar, se seu banco fez uma cobrança indevida ou abusiva, se alguém ou uma empresa realizou um serviço
ruim e pelo qual você pagou, se a lavanderia não devolveu a sua roupa estragada, se você comprou a mercadoria estragada que apresentou defeito, enfim, ouvintes, você tem acesso ao judiciário com facilidade, sem custas e sem delongas. E agradecemos então a presença desse nobre e querido colega Flávio Citro, que também representa o judiciário, costumam procurar pessoas que não representam o judiciário, mas aqueles que representam o judiciário são juízes, como o doutor Flávio Citro, que veste a camisa da justiça e está aqui pronto para servir a justiça neste nosso programa brilhante de hoje, que foi o Encontro com a Justiça. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.